O flashback de Elbaf finalmente começa, mostrando o trágico passado de Loki, a grande mudança do Rei Harold e a suposta linhagem do Kaido, e o grande poder ocular de Loki. Mas fala galera, aqui para falar do capítulo 1153 de One Piece, um capítulo bem legal, né? Começou finalmente o grande flashback de Elbaf, né? O flashback aguardado, que vai mostrar muita informação, coisa muito importante. E esse primeiro capítulo de flashback foi muito interessante. Mostrou muito dinâmico, muito legal, então realmente promete. Esse flashback promete realmente ser muito bom. Claro, parou bem no clímax da luta que a gente queria ver, sim. Porém, né, é coisas básicas do Oda. Então, realmente, o Oda deve prometer bastante nesse flashback. Mas chega de enrolar, deixe seu like importante e ative o sininho para ver os próximos vídeos de One Piece. Mas chega de enrolar e bora pro capítulo. Falando um pouco sobre a capa do capítulo, a história de capa da Yamato, a gente vê que ela finalmente encontrou, né, o Kiku e tudo mais. Eu não falei sobre a história de capa do capítulo passado, porque realmente foi uma coisa muito básica. Nem tinha o que falar, que foi ele entregando o chapéu que a Otama fez pro Kawamatsu. Foi literalmente só isso. Então aqui, aquelas capas que eu vi que não é muito agregadora pra falar, assim, eu não vou falar sobre. Porém, essa aqui, né, a gente viu o Kiku finalmente. Eu até achei que tinha visto antes ela, mas porém não. Então, revisitar o Kiku, ver ela sendo a Daimyo de Ringo, assim, é até interessante, não vale a pena falar uma comentada sobre. Mas o capítulo começa em si falando um pouco sobre o passado, na infância do Harold, como ele era na sua infância. Ele era um delinquente junto do Dory e do Brog, e por conta da sua linhagem do gigante ancestral, ele era muito maior do que os outros gigantes ali dos chifres, né, mais forte também. Então, meio que ele era uma grande ameaça para o povo exterior, porém uma grande promessa para Elbaf. A gente vê que ele também era bem desleixado ao passar dos anos, porque ele não via muita dificuldade no exterior, né, com outros clãs, com os humanos no caso, que eles não viam os humanos muito forte. Até que um certo dia, Harold viu que em uma certa ilha estava meio que usando uma gigante como atração principal. Então, como ele achou muito ofensivo aquilo, zoando o povo de Elbaf, então ele foi lá para destruir a cidade e salvar essa gigante. E até que a gente teve uma grande surpresa, que essa gigante dá um tapa na cara do Harold. Uma cena até que foi bem engraçada, porque ele meio que se acha muito por ter salvado ela. Porém, ele, em agradecimento, ele recebeu um tapa dela. E aqui ela fala que ela não estava sendo feita de escrava ou trabalhando forçadamente. Ela tá fazendo aquilo por vontade própria, porque aquele povo da cidade tinha acolhido ela, salvado ela quando o navio dela naufragou. Então ela meio que tava arrumando um trabalho e meio que pagando favores o povo daquela cidade. Então meio que era todo mundo se divertindo. Então foi meio que um grande mal entendido. E foi bem engraçado essa cena, realmente foi bem legal, porque o Harold, como era alguém mais marrento, alguém que não era contrariado, quando ele recebeu que ele tava, fez uma cara muito engraçada. E essa gigante, que se chama Ida, o nome dela, ela meio que ameaça bater mais ainda no Harold, caso ele não volte pra cidade, para meio que ajudar a construir, pedir desculpas e tudo mais. Então ele meio que realmente se sente tocado porque ela fala. Porque quando ele fala que os humanos meio que são inferiores aos gigantes, ela meio que dá todo um discurso moralista, que todos são iguais, que ele não devia menosprezar os humanos, porque ele teve sorte de nascer um gigante, que ele teve sorte de ser tão poderoso assim. E pra mim, eu achei bem interessante, porque literalmente o Oda aqui quer fazer meio que uma nova Otohime. Ele quer fazer um novo Ilha dos Homens Peixe, porém reverso. E como assim reverso? Tipo, a Ilha dos Homens Peixe, meio que a raça dos Homens Peixe via, né? Era passada cada geração em geração com aquele pensamento de que eles eram menores do que os humanos, que eles não tinham o direito de viver na superfície onde viviam os humanos. A gente vê os Homens Peixe meio que se escondendo quando vai andar sobre a superfície com os humanos também, meio que se sentindo oprimidos. Porém, aqui em Elbaf, aqui no flashback de Elbaf no caso, a gente vê que o Harold e os gigantes tinham essa superioridade, meio que conforme os humanos, que eles eram mais fortes que os humanos, que eles eram superiores aos humanos, enquanto os humanos eram pessoas, né, inferiores, baixas, pequenas. E aqui a gente vê que, enquanto o Otohime
queriam colocar os homens peixe meio que igualados com os humanos, que eles não têm que se sentir inferiores, que eles não têm que odiar os humanos e se ver juntos em harmonia. Aqui a Ida, ela fala a mesma coisa, que os gigantes não são uma raça superiores. Eles não podem viver sendo superiores, sendo arrogantes, assim. É por isso que todo mundo odeia Elbaf, ou então todo mundo tem medo de Elbaf, porque os gigantes têm esse pensamento sobre os humanos. Eles falam que eles precisam ver os humanos com igualdade. Então, realmente, o Oda quer transformar essa personagem tipo um Otohime 2.0, que meio que vai colocar os gigantes no caminho certo. Então foi bem interessante. E após esse discurso que a Ida fez pro Harold, ele meio que começou a pensar nisso e realmente começou a ajudar o povo daquela cidade, reconstruir, pediu desculpa por ter destruído, né, por ter acabado com aquele lugar. E meio que eles viram que a relação deles com os humanos pode ser algo benéfico. Eles começaram a trocar meio que receitas de culinárias, meio que arquiteturas também. Então eles meio que podem pegar cultura de outros lugares e colocar em Elbaf, meio assim enriquecendo mais o país dele. E conforme eles iam viajando com a Ida, o Harold e os outros gigantes começaram a meio que ser mais benevolente para os humanos, começaram a ajudar mais, começaram a ser mais legais com os humanos. E com isso eles conseguiram muito mais coisas em troca. E não só isso, a gente vê que ele retorna para Elbaf e meio que fala que todo aquele pecado, crimes que ele cometeu, ele vai querer pagar, né? Porque ele era alguém muito irresponsável. Porém, ele decidiu que vai viajar entre os países, entre as ilhas, para passar a cultura de Elbaf pro povo humano e vice-versa. O povo vai meio que conhecer mais da cultura para trazer para Elbaf também. Ele vai querer abrir meio que as portas de Elbaf pro mundo, tanto da cultura, tanto das transporte, comércio e tudo. Então os gigantes de começo ficam meio que espantados, porém eles aceitam, porque meio que o Harold falar isso pra eles foi uma surpresa, porque o Harold era alguém irresponsável, que só pensava em guerrear, em lutar. Eles até citam o Dory e o Brog falando que eles talvez nem aceitariam porque vivem lutando, brigando com o outro. Mas o Harold conhece o Dory e o Brog, os dois viviam juntos, né? Os três, no caso, viviam juntos. E eles sempre se deram bem com os humanos, o Dory e o Brog, coisa bem interessante que a gente já viu antes no flashback deles, que é aquela menininha que fez a batalha deles acontecerem. E aqui até o Jaru e o Joru, né, que era vivo ainda, ficam meio que contente com essa maturidade do Harold que tá florindo. E aqui a gente vê que ele começou a viajar de novo com a Ida e com os gigantes, explorando outros lugares, pegando mais da cultura dos humanos, da cultura de outras raças para trazer para a época, ter mais conhecimento do mundo lá fora. E aqui a gente vê os anos se passando e o Harold decide se casar com a Ida. Porém, ele não consegue porque meio que os conselheiros, os anciões de Elbaf não queriam que ele fizesse isso, porque ela é de meio que ela não é da realeza de Elfin, ele não é sangue puro, então ele se casar com ela não era uma boa ideia, e realmente como é costume de Elfin, como é cultura de Elfin, os dois acabam aceitando isso, mas eles ainda têm a relação um com o outro. O Hyrule acaba de nascer também, a gente viu o nascimento do Hyrule e tudo mais, então foi algo bem legal até, e ela começou a viver na vila, né, dos gigantes, porque ela, como não é da realeza, ela não pode viver no castelo. Então vai vir meio que na cidade dos gigantes, normalmente como uma cidadã comum. E os anciões, vendo que o Harold precisava se casar com alguém, assim, meio que passando a sua linhagem real pra frente, eles arrumam pro Harold outra noiva, a Estrida. Ela veio do reino do Sake, o nome do reino dela é Reino Sake, tipo a Vila Sake, que fica em Elbaf, o que parece. E ela é filha de alguém muito importante, não sabemos quem é. E aqui tem informação muito interessante. Assim que eu vi que o nome da vila dele, o nome da cidadezinha que ela veio, se chama Sake, não deu para pensar no Kaido. Porque o Kaido, a vila, né, o reino que o Kaido veio, se chama Reino de Vodka. Que faz também, né, vodka, sake, essas coisas são relacionadas. Então, rapaz, velho, eu acho que tem chance ainda
do Oda fazer nesse flashback, mostrar nesse flashback que o Kaido tem alguma relação com o Herald. Talvez o Herald tenha conhecido alguém nas ilhas próximas. Talvez o Kaido tenha vindo da mesma cidade que a Estrida, talvez, porque realmente o Oda tá fazendo muito paralelo do Herald com o Kaido. Então eu ainda reforço isso de que Kaido possa ter algum parentesco com o Herald. Seja talvez meu irmão do Loki, meu irmão do Hyrudin. Ia ser legal, isso é interessante. O Oda tem que fazer essa sacada. Mas voltando pro capítulo, a gente vê que essa Estrida, ela é muito supersticiosa. Ela acredita muito no destino, nessas cores de estrela. Então ela começa literalmente a mudar tudo no castelo. Ela fala que casar com Harold foi o destino e tudo mais. E meio que começa a controlar todo o castelo. Também dá pra ir um cavalo de 6 pernas que a gente vê, que a gente ouviu falar o nome dele e tudo mais, que oferece boa sorte e tudo mais pra eles. E o Harry, a gente vê que ele meio que tá desconfortável, porque ele queria ficar com a Ida. A Estrid fala que pra ele esquecer essa mulher e ficar só com ela e tudo mais. Porém, ele ainda fica com aquele pé atrás. Então, tipo, ele tá numa dualidade muito grande, porque é um casamento forçado dele. Porém, mais anos se passaram, a gente vê o Harold ainda nas suas expedições, conhecendo mais ele, a gente vê ele ao redor de Wano, a gente vê ele contando sobre quando ele foi visitar a Ilha dos Homens Peixe, que ele fala que estava no nascimento do Neptuno, bem interessante isso, que ele viu o Neptuno nascer, então foi bem legal, a gente vê ele começando a ir em vários locais, então é algo bem legal isso, que começou a ser, em vez de ser meio que gigantes de guerra que ataca várias ilhas, ele começou a ser explorador. Então foi bem legal essa mudança dele. Enquanto isso, a Estrida, ela tava dando a luz ao Loki. Então o Loki finalmente nasceu. Porém, a gente vê finalmente como é o Loki sem as suas bandagens. A gente vê que o Loki possui meio que olhos de serpente, olhos demoníacos, olhos muito diferentes. E esses olhos dele, que são olhos bem vermelhos assim, que realmente parecem de um dragão, de serpente, de um monstro mesmo, esses olhos assustam a Estrida, né, a mãe do Loki, que mexe muito com superstições, e ela literalmente rejeita o Loki logo de início. O Loki nem sente o primeiro abraço de mãe, nem nada. E ela, vendo o Loki daquele jeito, acha que ele é um monstro e o bane pro submundo. Ela literalmente pega o Loki, que tinha acabado de nascer, e joga do submundo. Imagina a queda, tipo, literalmente do submundo pro reino solar, é uma queda gigantesca. E ela jogou uma criança de lá, velho. Tipo, essa mulher realmente, ela é poucas ideias. Realmente essa mulher é maluca. E toda essa sequência do Loki nascendo, dele sendo rejeitado, eu achei uma sacada muito genial do Oda, porque realmente é pesado. E isso a gente vê o Loki sendo rejeitado, é bem triste. A gente vendo todo o desprezo do olhar da mãe dele, o Oda meio que muda a silhueta, porque quando mostra ela, ela tem uma cara, uma feição de boazinha, uma feição de boa samaritana. Porém, quando ela vê o Loki, ela meio que muda completamente sua feição para uma cara de ódio, de desprezo. Isso meio que faz a gente ficar com mais dó ainda do Loki. E ela fala que é pra avisar pro Harold que, tipo, a criança dela morreu, pra que ele não saiba o que ela fez. Porém, na última página do capítulo, a gente vê o Loki, criança ainda, tipo, acabado de nascer, ele escalando a árvore Adão no frio, chorando. Então, tipo, uma cena bem pesada, bem impactante mesmo. E não só isso, ele tinha acabado de derrotar, de matar um urso monstro, alguma coisa assim, dentro do submundo. Então o Loki, desde criança, é alguém bastante poderoso. A gente lembra do Oden, que o Oden, quando nasceu, jogou a mãe dele pra longe, matou um urso. O Loki, ele fez coisas maiores, mostrando como ele é. E não só isso, como a gente vê também a Ida, nessa última página do capítulo, ela falando com o Hyrudin vê o irmão dele, e o Hyrudin não querendo, porque ele não considera o Loki um irmão, porque não veio da mãe dele. E aqui, eu vi muita gente meio que indo contra o Hyrudin, falando que o Hyrudin realmente não merece ser irmão do Loki. O Hyrudin
é alguém idiota, meio que indo contra o Hayrodin, porém eu vou ter que defender meu mano Hayrodin. Eu vou ter que defender. Porque o Hayrodin, ele viveu a vida toda dele sendo rejeitado por ser alguém de sangue ruim, meio que ser um bastardo. Ele viu toda a injustiça que Elbaf fez com ele e com a mãe dele, que foi meio que expulsar do castelo, não deixar ele ter interação com o pai dele, meio que cancelando o casamento dos dois. Então ele viu toda essa injustiça que Elbaf fez com a mãe dele e com ele. Aí chega, por exemplo, o Loki e a Estrita, que chega já com algo marcado, um casamento marcado, e já senta na janela, por exemplo, de ter todo o poder, todo o reino para eles. Realmente, essa indignação do Hayrodin, sendo uma criança ainda mais por si só, é muito justo. É muito justo. Não é porque o Hayrodin é mal por si só, porque a gente viu também, né? Porque o Oda fez parecer que o Hayrodin sofria muito na mão do Loki. Agora parece que o Oda vai querer mostrar meio que um pouco do lado inverso. Vai querer mostrar que o Hayrodin também era um pouco mau com o Loki. Então vai ser bem interessante isso. E o Loki, esse flashback do Loki realmente dá pra ver que vai ser um pouco pesado, porque após tudo ele nascer, no caso, muito incidente foi acontecendo em Elbaf, como por exemplo a morte do Joru, que a Big Mom fez, que foi no mesmo dia que o Loki nasceu, a rainha ficar doente, a morte do cavalo que vai acontecer ainda, tudo isso que acontecia foi jogado pra cima do Loki. Porque a rainha, como ela é alguém muito supersticiosa, ela meio que falava muito de destino, e ela falou que o Harold iria morrer para um de seus filhos. Então, ouvindo isso, todo mundo de Elf colocou a culpa no Loki por conta dessa mulher. Então mostrando que o Loki ele sofreu injustiça desde o seu nascimento. E realmente, velho, o Loki querer ter raiva de Elbaf realmente faz sentido. Eu não acho que esse vai ser o flashback mais triste, porque começou triste. Esse flashback do Loki começou triste, mas eu não acho que vai ser o mais triste de One Piece, porque superar o do Kuma é bem difícil. É impossível quase. Eu acho que não vai ter alguém em One Piece que possa superar o flashback do Kuma. Um Akainu talvez, mas eu acho bem difícil também, mas o Akainu pra mim vai ter um flashback bastante comovente. E o Teach também, porém eu acho que o do Kuma deve ser o mais triste de One Piece pra sempre. Porém aqui, esse do Loki realmente promete ser um flashback bem legal, mostrando a injustiça que ele sofreu. E claro, que vai mostrar também que ele realmente começou a curtir. Eu acho que vai mostrar meio que dois lados. Ele meio que não fazendo nada, as coisas acontecendo por coincidência, e ele tomando a culpa por isso. E bem, vamos falar agora um pouco sobre o capítulo. Primeiro falar, tem três coisas que eu falo, três teorias que eu acho muito interessantes de debater aqui. A primeira é sobre o poder ocular do Loki. Será que aquilo é só estética? Ou o Loki realmente vai ter algum poder oculto, ocular? Talvez ele tenha... Porque aquele olho dele realmente faz referência aos olhos de Yomurganda, a serpente do mundo. Quando você compara os dois olhos, é literalmente igual. O olho também pode pegar um pouco referente ao Sauron, que é o vilão de Senhor dos Anéis, e usar o olho dele, que tudo vê, né, como referência. Então realmente o poder ocular dele pode ter alguma coisa relacionada a isso. Eu acho, pra mim, que o Loki talvez ele veja o destino das pessoas, ele veja meio que um pouco do futuro da pessoa com esses olhos dele, como talvez algum poder místico, como tem o clã dos três olhos da Purim, que meio que quando desperta o terceiro olho, eles ouvem a voz de todas as coisas. Então o poder do Loki vai ser bem interessante ver, e é por isso que talvez ele cubra os olhos dele. A gente achava que ele era cego, se tinha alguma coisa a ver o olho dele, mas realmente, eu acho que ele cobre o olho dele para que as pessoas não tenham preconceito com ele de novo. Também interessante, lembra um pouco também o Katakuri, que o Katakuri começou a tampar a boca dele depois que a família dele sofria com isso. Outra coisa bem interessante que eu queria falar é que realmente faz sentido agora como que era a relação do pai do Hayrodin e do Loki com eles, porque o Harold, ele vendo toda aquela injustiça que o Loki sofria, era por isso que mesmo ele sendo esse mal, mesmo ele fazendo bastante zoeira, o pai dele ainda acolhia ele, porque ele via que o filho dele sofria muito,
E o Hyruujin, talvez o Loki tenha inveja do Hyruujin, porque o Hyruujin teve o amor de mãe que o Loki não teve, então por isso que o Loki pegava no pé do Hyruujin, então talvez os dois, após esse flashback, tenham uma reconexão muito bacana, muito legal mesmo. E por fim, eu tenho uma teoria que eu não vou cravar ainda, não irei cravar ainda, vou esperar o decorrer do flashback, porém pra mim tá fortemente possível ela ser real, que é a Moda, aquela personagem que conversa com o Loki e tudo mais, o Dendemush, né, que a gente viu recentemente, ela ser a Ida, a mãe do Hyruujin. E por quê? Primeiramente, a gente não sabe o que aconteceu com a mãe do Hyruujin. Não foi falado se ela morreu, não foi falado se ela sumiu, se ela foi embora, nem nada. A gente não sabe. Talvez, caso... É por isso que eu falei que tem que esperar ao longo desse flashback. Porque se nesse flashback mostrar que ela morreu, aí essa teoria também morre. Mas se no flashback mostrar que ela foi expulsa de Elbaf, porque talvez o povo não queria ela como rainha, os anciões expulsaram ela foi embora, alguma coisa assim, aí sim faria sentido. Porque a gente viu que ela se importava com o Loki também, a gente viu que ela meio que queria que o Loki e o Hyruujin se aproximassem. Então ela meio que ser a única amiga do Loki, mesmo depois de todos esses anos, ia ser muito massa, ia ser muito legal. Isso também aproximaria o Hyruujin dela, e isso mudaria um pouco da visão que o Hyruujin teria dele. Então realmente o Oda tá fazendo um flashback muito legal, tá? Ele tá prometendo nesse flashback. E creio ou não, eu acho que eu posso cravar que de todos os flashbacks de One Piece, esse foi o melhor primeiro capítulo de flashback que a gente teve. Tipo, da Robin, do Oden. Não, do Oden também foi muito legal do Oden. Acho que um dos melhores primeiro capítulo que teve foi do Oden e foi o do Loki, do Harry, né? Porque o do Loki e do Harry foi foi dividido, os dois. O do Loki e do Harry, foi muito legal esse capítulo. Infelizmente não teremos capítulo semana que vem, então vamos ter que esperar mais uma semana, mais 2 semanas no caso, pra ver a continuação disso, como que o Loki vai participar das coisas e o que o Loki irá fazer, mesmo criança, porque realmente vai escalar a árvore Adão é pra poucos. Mas questão de vocês, o que acharam do capítulo 1153 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo já fica por aqui. Não se esqueça, seu gostei é importante e ativar o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.